Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje é dia 9 de dezembro de 2020, quarta-feira, e agora são 15 horas e 15 minutos. 15 e 15, legal. O título de hoje é esse aqui. Então tá aqui, ó. 9 de dezembro, quarta-feira, 15 e 15, eu não escrevi. CJ Borges, que sou eu. Efeito ilha e as órbitas dos planetas. Aqui cabe bem um O. O efeito ilha e as órbitas dos planetas, satélites, etc. Por que isso? Bom, tem uma pessoa, né, o Vitor Marum, ele está questionando aí que o efeito ilha não explica as órbitas dos planetas. E eu escrevi lá nos comentários. Espera, antes deixa eu me apresentar. Eu sou Carlos José Borges, autor desse livro aqui, Gravitação, Efeito Ilha. Ele mostra que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço e não pela chamada curvatura do espaço, da relatividade geral de Einstein, que não existe. Eu não sou terraplanista, a Terra é esférica, orbita em torno do Sol, isso aqui é a nossa Terra, isso aqui é o efeito ilha acontecendo em torno da Terra. Então a Terra é mais ou menos assim, esférica, não é esférica, é aproximadamente esférica, orbita em torno do Sol. Então, lá na parede tem aquelas fotos tiradas pela Apollo 11. Bom, o que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte. Ele diz, esse amigo aí, colaborador, ele vai faz comentários, né, o Vitor Marum, que o efeito ilha não explica as órbitas dos planetas. Eu fiz um vídeo com o seguinte título: de acordo com a ciência, também é criação. Porque se você pegar as enciclopédias, dicionários e no Google, você vai encontrar mais ou menos o seguinte: de acordo com a religião, é criação, o universo. Foi criado por Deus. E de acordo com a ciência, é evolução, não é criação. Mas quem diz isso, quem diz que não existe Deus, não existe plano espiritual, precisa pensar melhor, porque é matemático. De acordo com a ciência, se você é uma pessoa que enxerga longe, você vai ver que não é possível não existir um plano espiritual. O universo... Tem uma frase, a primeira vez que eu ouvi essa frase, me disseram que foi do Voltaire. Depois eu ouvi a frase com outro autor, então eu não sei quem é o autor. Mas a frase é brilhante, diz assim: assombra-me o universo, e crer procuro em vão que exista um tal relógio e o relojoeiro não. Então, olha que interessante. Se você medir, vamos supor, você vê uma estrela passando pela vertical do seu prédio hoje, às 8 horas da noite. Amanhã, a estrela vai passar pelo mesmo ponto do céu 4 minutos mais cedo. E isso está assim há bilhões de anos. Não é possível isso acontecer ao acaso, tudo solto. O próprio Newton dizia que essa lei dele não pretende ser a última palavra e que de tempos em tempos é necessário haver acerto nas órbitas. Imagina, a Terra dá uma volta em torno do Sol. Não há um pingo de dúvida que ela está girando em torno do Sol. Olha, turma, eu falo turma que eu estou acostumado, mas pessoal, o que mais se vê no universo são estrelas, planetas orbitando em torno das estrelas e satélites orbitando em torno dos planetas. É o que mais tem em todo lugar isso. Todos os corpos são aproximadamente esféricos, e é assim que o universo vai indo. Veja, vamos pensar um pouco no seguinte: um casal se junta, tem filhos. Outro casal tem filhos. Aí
Os filhos desse casal vão se junto com as filhas daquele casal, têm filhos. E a população vai aumentando. Os planetas, estrelas são assim também. Por exemplo, o Sol. Ele vai jogando matéria no espaço. A matéria vai ficando disponível na forma de anéis, né? Tem 2 grandes cinturões no sistema solar. Quando a matéria já está disponível o suficiente, grandes inteligências vão lá e comandam o adensamento dessa matéria. E um comanda todos os outros. E essa casa cósmica que se forma, um novo planeta, fica como esse um imaginou. E esse um é o construtor planetário. No caso da Terra é Jesus. Ele saiu da carne falando assim: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora, que era 2000 anos atrás. De lá para cá, as pessoas evoluíram, as almas, nós somos almas em evolução. As almas desabrocharam latentes virtudes divinas que há em si, e agora já pode chegar essa informação. Ele é o construtor planetário. E Moisés, que também se chama Polidoro, estava junto, porque ele já havia sido construtor planetário anteriormente. A gatinha, a Ágata, que você já conhece, ela está destruindo o meu sofá. Ó, o Thomas está ali no sofá, ela saiu. Olha ela miando lá. Desculpa a interrupção. Então veja, grandes inteligências constroem os planetas. E aí o Sol vai jogando matéria, eles vão aumentando de tamanho. Assista o meu filme, a Terra está crescendo e um dia será uma estrela. E também, esse mesmo filme tem outro nome. Sirius Alpha na contramão da teoria. Assista esse filme. Eu mostro que a Terra está crescendo em torno de 4 milímetros por ano. De onde você tirou isso? Por exemplo, estava um filme mostrando Roma dos anos 200. E aí, de repente, o locutor falou assim: aquela cidade está a 7 metros abaixo de onde é a cidade hoje. Então, veja, a poeira cósmica vai caindo e vai aumentando o tamanho do planeta. Aí eu fiz uma regra de 3. De 200 para 2000 são 1.800 anos. A Terra cresceu 7 metros, o raio dela, em 1.800 anos. Então, em um ano vai crescer quanto? Dá 4 milímetros. Então, em 100 anos, ...400 milímetros, que são 40 centímetros. Você pode ver nas cidades que têm casas que têm 100 anos, elas ficam aproximadamente 40 centímetros abaixo do nível da rua, por causa disso, porque a Terra está crescendo. Bom, de acordo com a ciência, com as pessoas que têm um esclarecimento maior, também é criação. Não é possível ser só evolução. É matemático, é científico, é criação. Quem fala que não existe Deus, não existe plano espiritual, está negando um universo inteiro. Existem 2 universos: o cósmico, somático, material, e o anímico, espiritual, etéreo. Quem diz que não existe Deus e não existe plano espiritual está negando um universo inteiro. O planeta, a Terra, dá uma volta em torno do Sol. Depois dá mais uma. Mas só a lei de Newton não é suficiente para explicar por que ela fica aí presa na órbita há bilhões de anos. A Terra tem bilhões de anos. Isso é o que diz a ciência hoje. Eu acredito nisso aí. Só para vocês terem uma ideia, existem 2 humanidades aqui na Terra, que são Adão e Eva. Eva é a população originária da Terra, também chamada Evita, e está aqui há 27 milhões de anos. Então, no mínimo 27 milhões de anos a Terra tem. Essa informação vem do plano espiritual, com certeza.
E a população adamita, que é o Adão, que veio de fora, de outros planetas, está aqui há 540 mil anos. 540 mil anos. São almas mais antigas do que as almas da população Eva e vieram para ajudar, para produzir o desenvolvimento aqui. Bom, então existem duas populações. Os planetas são construídos por grandes inteligências. Um comanda tudo, e esse um é o construtor planetário. Esse um também fica com a função de verbo exemplar. Por exemplo, no caso da Terra é Jesus, o construtor planetário. Ele também foi o verbo exemplar nessa encarnação, como Jesus. Ele teve outras encarnações aqui na Terra. Por exemplo, se não me engano, é 1800 anos antes de Cristo, antes de ele ser Jesus, ele foi Melquisedeque, rei de Salém. Naquela encarnação, ele foi casado com Maria Madalena. Bom, quem não quer acreditar nisso, não acredite, fique aí na ignorância, mas uma hora vai ter que aceitar, porque é a verdade, tá? Então, as órbitas dos planetas. O efeito ilha sozinho não explica mesmo. Como é que fica tanto tempo girando em torno do Sol? O Vitor Marum está certo nisso aí, nessa argumentação dele. E por que que fica, então? Porque tem um plano espiritual cuidando. Até uma vez um aluno me perguntou, professor, por que que a Terra gira? Por que que ela gira em torno dela mesma, a rotação? A ciência não sabe isso hoje. Eu falei, olha, as respostas da ciência são algumas, né? Colisões, etc. Um corpo colide com o outro, arranca um pedaço. Mas não é por isso. Então qual é a resposta correta? Porque ela quer. A Terra, acredite se quiser, a Terra escolhe algumas coisas sobre ela mesma. Uma dessas coisas é a velocidade de rotação. É evidente que não é só o querer dela. Tem o Sol cuidando dos planetas. Os planetas se comunicam também, eles são vivos. É possível até conversar com a Terra telepaticamente. Eu já falei aí em vídeos anteriores. Um irmão nosso foi chamado por Deus após o seu desencarne e ele conversou com a Terra, conversou com Deus, conversou com os projetistas da forma humana, projetistas do corpo humano. Conversou com muita gente muito importante. E uma das coisas que foi dito para ele foi isso, que a Terra que escolhe seu traçado, velocidade de rotação e etc. O que a Terra disse para ele? Olha que interessante. Telepaticamente, sem nenhuma palavra. Até ele percebeu que uma grande consciência queria se comunicar com ele. Quando ele sim percebeu que era a Terra, ele até deu um grito, não conseguiu conter. E aí ele disse assim, como é que eu sei? Porque ele passou isso para o Jason Lin. Bom, o que a Terra disse? A Terra disse assim, telepaticamente, sem nenhuma palavra. Surpreso que eu tenho palavras a partilhar com você? Assim como os seres humanos são mais que os seus corpos físicos, eu também sou mais que o meu. E foi falando outras coisas, por exemplo, fadas, gnomos, isso existe. São formas pensamento da Terra, só que estão no plano etéreo, no plano espiritual. Então, a maioria das pessoas não consegue ver, mas um ou outro vê, quando é permitido. Não basta ter o terceiro olho aberto, tem que ser permitido para a pessoa ver. Então são formas de pensamento que ajudam a Terra nas coisas que ela tem que fazer. Depois ele foi levado para falar com o Sol. Acredite se quiser. E ele diz que esperava encontrar, o John Lennon, uma bola de gás ardente, como a ciência fala hoje, e muito pelo contrário, encontrou um ser amoroso, com um amor intenso e profundo. E o Sol iniciou a conversa telepaticamente, com as seguintes palavras: eu o saúdo em nome do Criador. E aí foi explicando um monte de coisas para ele. Depois ele foi falar com uma estrela no centro da nossa galáxia. A galáxia inteira saiu daquela estrela. Na verdade, o que são as estrelas hoje da nossa galáxia saíram daquela estrela.
Os planetas das estrelas saíram das estrelas. Os satélites dos planetas saíram dos planetas, e assim vai. O que mais tem hoje no universo é isso. Planetas orbitando em torno de estrelas, satélites orbitando em torno dos planetas. E a coisa vai evoluindo. Um dia os planetas vão ser estrelas, os satélites vão ser planetas com os seus satélites, e assim vai. Até quando? Essa é uma boa pergunta. Até o universo inteiro sintonizar com Deus, chegar na frequência de Deus. Aí termina um dia cósmico. Um dia cósmico eu não sei quanto tem, tá? Mas é algo como 400 quatrilhões de anos, algo assim. Porque no início só estava Deus. Aí ele começou a emanar as centelhas, que somos nós. Em inglês eles chamam de flashes, os espíritos. E também gerou a matéria. A essência divina, por adensamento, se transforma em luz divina, que por adensamento se transforma em energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. É isso aí a matéria. E o universo todo está aí hoje, criado por Deus. A palavra é criação mesmo. Deus usa essa palavra e está tudo certo aí. Mas Deus tira de si, não do nada. O problema da palavra criação é o significado tirar do nada. Se fosse só esse o significado, essa palavra não poderia ser usada. Mas criar também significa instruir, educar, formar, dar origem a. Os pais criam seus filhos. Um artista cria uma obra de arte, e assim vai. Bom, então, finalizando. O nosso amigo Victor Marum está correto. O efeito ilha sozinho e a lei de Newton sozinho não explicam as órbitas dos planetas. É necessário um plano espiritual atuante para que tudo fique acontecendo. E digo mais, há uma previsão de a Terra se desprender aqui desse nosso sistema solar. Ela já está sintonizada com outros seres estelares, outras estrelas, e vai para lá. Tudo coordenado, não tem problema, não tem motivo para medo, mas muita gente vai sentir medo. Mas vai durar algum tempo, não sei quanto. Eu já ouvi alguém falar em 5 dias, não sei se é isso. E depois não vai mais existir noite. Tá cheio de coisa aí para acontecer. Algumas coisas estão no livro, o último livro da Bíblia, Apocalipse. 20, 21 e 22, que é o finzinho. Tá? Bom, então é isso aí, tá? Somente o efeito ilha está correto, ele é obrigatório, não é apenas uma hipótese. Se as ondas estiverem presentes, e elas estão, e partículas, o efeito ilha é obrigatório como causa da gravitação. Não é apenas uma hipótese, não. Tchau, pessoal. Dá um like aí, manda para os amigos. Até, um abraço. Desculpe qualquer coisa.